Gostaria de chamar aqui a nossa querida pastora Marília Pedrosa. Amém? Casada com o pastor Naor Pedrosa, juntos pastoreiam a igreja Videira Bueno em Goiânia e está na supervisão da Vinha Kids Goiás. Acompanha mais de 1.400 células com mais de 39 mil crianças e juvenis. Autora de diversos livros para juvenis, mulheres e líderes. Recebam com uma salva de palmas ela, que é altamente favorecida, pastora Marília Pedrosa. Bom dia! A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, amém? Amém, que manhã maravilhosa na presença do Senhor. E sempre uma alegria, né? Passa tão rápido, a gente já vai embora hoje. Mas hoje eu quero então compartilhar com você a palavra. Ontem eu falei, né, sobre essa palavra, mas antes eu quero só lembrar você que nós temos os nossos livros, né? Alguns ainda, esse Fale Poderosamente, que só tem aqui, lá em Goiânia não tem mais. Acho que já tinha aqui no estoque. Esse livro aqui, A Mulher Usada por Deus, descubra a graça de ser um vaso útil nas mãos do oleiro. Amém? Eu escrevo para mulheres, mas são muitos princípios que você pode aplicar também para a sua liderança, né? Fala de princípios que você vai aplicar para ser um vaso útil nas mãos do Senhor, tá bom? Nós temos aqui também alguns, esse graça para transbordar, aquela palavra de ontem, e na verdade, essa palavra de hoje está aqui nesse livro, graça para transbordar. Eu vou falar sobre isso, amém? Descubra a chave para alcançar cidades e possuir nações. E alguns livros para juvenis, né, que eu tenho o encargo de escrever para essa idade aí de 9 a 13, 14 anos. Esse livro que fala sobre ser conectado com as redes sociais e ser um sal para influenciar e não ser influenciado. A gente fala sobre isso. Esse que é para o professor, quando quer aplicar, às vezes, ali na célula da escola, ou no acampamento, ou mesmo no Domingo Kids. Esse livro Honra também acabou lá em Goiânia. A gente vai fazer para a conferência uma chave poderosa que libera os tesouros do céu. Nós ensinamos o princípio da autoridade, né, o princípio da honra para os juvenis. Esse aqui é a identidade. Saiba quem você é, o que Deus planejou para você. Nós estamos vivendo uma época onde a identidade, né, das nossas crianças, juvenis, adolescentes, está sendo questionada e muitas vezes até imposta através de ideologias. E nós estamos reafirmando que eles são aquilo que Deus planejou para eles. São homens e mulheres de Deus. É um livro que reafirma a identidade deles em Cristo, tá bom? E esse livreto, Liderando Juvenis com Sucesso, que a gente fez para líderes dessa idade, tá bom? Então eu quero deixar aqui, se você se interessar, nós estamos ali com a mesa. Aleluia. Eu quero compartilhar essa palavra com você, nessa manhã, que fala sobre essa restituição, né, que nós estamos ministrando desde ontem. O tema dessa conferência é restituídos pela graça. E o tema dessa palavra é herdeiros e restituídos pela graça. Amém? Não tem como você ser restituído por Deus se você não sabe que você é filho. Porque a restituição é para os filhos. Mas a Bíblia diz que você não é apenas filho, mas você é herdeiro. Amém? Antes éramos escravos, né, do diabo. A Bíblia diz que o Senhor nos salvou, nos libertou e nos tornamos filhos de Deus. Mas a palavra diz que não somente filhos, mas herdeiros de uma unção poderosa. Herdeiros de cidades, herdeiros de coisas tremendas, celestiais que Deus tem para nós, para cada área da nossa vida. E nesse ano, eu sou muito sensível às palavras proféticas que o Senhor libera para nós. No final do ano, o Senhor liberou uma palavra para nós como igreja, que esse ano de 2025 seria o ano de coisas novas e o ano da restituição. Então eu guardo essa palavra, porque se foi Deus que liberou essa palavra, ela vai se cumprir. Amém?
E esse texto, queria convidar você para abrir a sua Bíblia, de Isaías 43, no versículo 18 e 19, fala justamente isso. No começo eu vou compartilhar essa palavra aqui sobre coisas novas, que o Senhor já liberou. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus, Ele é ilimitado. Nosso Deus, Ele se move. Não é um Deus estático. Não, Deus fez assim, amém, glória a Deus, por tudo que Deus fez. Mas Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Você serve um Deus dinâmico que se move, né, que moveu no passado, que tem movido hoje, que vai te usar para escrever uma história, vai te usar para marcar uma geração, amém? Vai te usar para poder realmente te dar sentido, propósito de vida. Então esse texto fala justamente disso, de coisas novas que o Senhor quer fazer. Se nós estamos falando que vamos ser restituídos, é porque tem coisa nova chegando por aí. Quantos creem nisso? Tem coisa fresquinha. Você já viu quando está assando pão de queijo? Quem gosta de pão de queijo aqui? Aquele bolo que está no forno, que está chegando a hora do lanche da tarde, que eu sei que vocês gostam. 5 horas da tarde, que você passa aquele cafezinho, aquele cheiro de café, tira o pão de queijo quentinho, o bolo quentinho. Não é gostoso? Qual que é a impressão que nos dá? Nossa, acabou de fazer, fresquinho. Pois é, Deus tem algo fresco para você. Deus tem coisas novas para você. E você precisa nessa manhã encher seu coração de expectativas. Deus faz onde há fé. Deus faz onde há expectativa de coisas boas. Sabe, você não pode sair hoje desta conferência da mesma maneira, não. Você tem que sair daqui cheio de sonhos, cheio de planos. Sabe, você tem que sair daqui com o seu coração incendiado. Por quê? Porque a restituição fala de coisas novas. Quando você é restituído, você toma posse daquilo que você não tinha. E esse texto fala exatamente disso, Isaías 43, no versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, está saindo do forno. Amém? Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa foi a palavra que o Senhor liberou para nós, coisas novas. Está saindo do forno, está quentinho. E você precisa perceber, o texto fala, você não percebeu? Porventura não percebeis? E esse verbo perceber no original, aqui, hebraico, no original, perceber é discernir. Então o Senhor diz para nós nessa manhã, você já viveu coisas grandes? Quem já viveu coisas grandes em Deus? Quem já viveu o poder de Deus, salvação, libertação, salvação na sua família? Amém? Você tem entrado num tempo novo na sua vida financeira? Quantos têm um testemunho? Aleluia! Mas o texto diz, espera só um pouquinho, só um pouquinho. Você não precisa ficar lembrando disso, porque eu faço coisa nova. Eu faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura você não percebeu, ou porventura você não está discernindo. Sabe, eu gosto muito do texto lá de Lucas, quando o Senhor faz os milagres, quando o Senhor ressuscita pessoas, quando o Senhor cura enfermos, multiplica os pães. E nesse texto, especificamente, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. E os fariseus chegam para ele e falam, você é o Messias mesmo? Manda o sinal do céu. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele falou, vocês sabem discernir o aspecto do céu, quando vai chover, quando vai fazer frio. Você olha a tardezinha e o céu está amarelado, né? Aquelas nuvens, o sol está amarelado. O que você percebe? Amanhã vai fazer frio, não é verdade? Você não percebe isso? Aí Jesus falou, vocês sabem perceber o aspecto do céu, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Qual foi a admoestação do Senhor, a advertência do Senhor lá para eles? Vocês são naturais. Vocês sabem olhar quando faz frio, quando vai chover. Vai chover. Mas você não consegue discernir o mundo espiritual, quando Deus está preparando coisas novas para você.
E é isso que o Senhor diz para nós hoje. O Senhor diz, hello, eu tenho coisa nova. Eu tenho coisa nova que está saindo. O bolo quentinho no forno já está começando a cheirar. Eu já sinto o cheiro da chuva, pastor. Eu já sinto o cheiro da chuva. Sabe quando chove gostoso? Que sobe aquele aroma daquela terra. E você fala, que delícia. Ah, como eu estava esperando para essa chuva. Porque, Cuiabá quente, né? Goiânia é quente, mas Cuiabá ganha. Mas não é gostoso quando começa a chuva? Aí você fala, ai que delícia aquele cheirinho. É isso que o Senhor quer dizer para você. Existe o cheiro de chuva. A chuva está chegando. E você então vai se alegrar. E esse texto fala, você não discerne. Você não consegue perceber. Sabe, irmãos, eu estou aqui hoje para testemunhar isso para você. No final da palavra, eu quero passar uns vídeos para alimentar a sua fé com uma palavra profética para nós hoje, num tempo que Deus está preparando coisas novas, um tempo de restituição, e nós temos sim um testemunho do mover de Deus, e esse ano, especificamente, nós estamos completando 25 anos dos Radicais Kids. O ano passado foi da Igreja Videira. Esse ano é 25 anos Radicais Kids. Estamos fazendo um documentário. Espere que vai ficar show, hein? Vai ficar show. Você sabe que a Igreja Videira começou na garagem da minha casa. No ano de 1997. Minha filha tinha 3 meses de idade. Quando a primeira célula aconteceu na garagem da minha casa. E nesses 25 anos nós já vimos muitas coisas poderosas. Mais de 1000 igrejas, mais de 42 países alcançados. É poderoso ou não é? Mas o Senhor diz, faço coisa nova. Foi só o começo. Foi só o começo até agora. Sabe, então hoje nós poderíamos ficar naquele saudosismo. Oh, como era bom aquele tempo que a gente tinha uma tenda. Quantos sabem que a gente tinha uma tenda? Depois você vai ver no documentário. A gente tinha uma tenda porque não tinha lugar para reunir as crianças. E era uma tenda igual um circo. E a gente reunia lá, fazia teatro, Domingo Kids. Irmãos, era calor. E na chuva tinha goteira que tinha que ficar rapando. Mas deixa eu te falar, a unção que tinha lá era sobrenatural. A gente ministrava no culto, os meninos caíam, rolando no espírito, orando em língua. Os pais chegavam para buscar as crianças, estava todo mundo no chão. Os pais, o que aconteceu? Eu falava, não sei, está todo mundo aí. Sabe, que mover precioso. Hoje nós vemos pastores, que são pastores de jovens, que são líderes, discipuladores, que são homens e mulheres envolvidos, que foram crianças lá. Amém? Isso é muito poderoso. E nós podemos ver o fruto, né, daquilo que Deus fez. Mas sabe, eu não quero ficar nesse saudosismo. Como era bom o tempo na tenda, né? Que as crianças eram cheias do Espírito. Realmente era muito bom. Eu posso ter um testemunho e engrandecer e louvar o Senhor. Mas eu quero dizer, foi muito bom, mas o Senhor está fazendo coisas maiores. O Senhor diz que tem coisas maiores vindo por aí. O Senhor diz, eu vou colocar um rio, um caminho no deserto. Alguém já foi no deserto? Eu já fui. Na Israel. Não, vamos longe não. Você já foi nas dunas? Nas dunas de Natal, Fortaleza, aqui no Brasil? Alguém já foi na duna, naquelas dunas de areia? Tem jeito de ter caminho lá? Não tem, porque você faz um caminho e o vento vem. As dunas, os lençóis maranhenses, se alguém foi aqui, você sabe, cada dia está de um jeito, né? E aí que está a beleza da coisa. Cada dia tem uma piscina no lugar. Então no deserto não tem jeito de ter caminho, não. Porque a areia, não tem jeito de você fazer um caminho. Mas o Senhor diz, eu vou fazer um caminho no deserto. Eu vou fazer coisas sobrenaturais que você não vai saber como explicar. E Ele falou, então eu também vou liberar o rio no ermo. O ermo significa um lugar desolado. Árido. Mas aonde tem aridez, o Senhor vai liberar um rio de vida. Sabe, essa é a promessa de Deus para nós. E eu quero incentivar você agora a encher o seu coração de fé. Porque nós já temos começado nesse ano a experimentar, pastor Christian, o mover de Deus. Sabe, nós acabamos de fazer encontro mundial com as crianças em Goiânia. Nós levamos mais de 5.000 crianças no estado de Goiás. Só em Goiânia foram 2.000 crianças. Em 2 finais de semana. Passaram pelo encontro, alcançamos os pais, fizemos culto de evangelismo com os pais. Quando nós chegamos no encontro, a gente abre o próximo encontro.
porque fechou, às vezes tem algumas inscrições. Sabe o que aconteceu? Nós abrimos num dia e já fechou no mesmo dia. 100 crianças. Pastora Jaqueline, nós chegamos no Encontro Mundial. Fala, tem umas inscrições que não conseguiram inscrever. Então abriu, fechou. Eu falei, abriu, já fechou. Está fechado. Lista de espera. Nós estamos com lista de espera para ir no encontro. Porque a seara está branca. O Senhor diz, lança foices e colhe, porque a seara está madura. Amém? Os encontros de adultos lá, os pastores nunca mais fizeram um. Vai fazer um encontro, faz 3. Aí sai pastor de tudo quanto é rede para ajudar, para pregar. Né? No final dessa palavra eu vou passar um vídeo tão precioso do que Deus tem feito com os adolescentes. Né? Meu filho está envolvido, as células estão lá, multiplicaram, esses dias já está lotada de novo. Sabe, isso é o mover de Deus. Eu quero te perguntar, você consegue discernir? Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandes aqui. Eu tenho certeza que Deus está multiplicando célula, que eu acabei de saber que a célula da casa da nossa irmã, né, dos irmãos que estão nos acompanhando, acabou de multiplicar, tem 50. Falei, como assim? Acabou de multiplicar? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está fazendo coisa nova. Tem bolo quentinho saindo no forno. E você precisa discernir. É isso que o texto está falando, de você tem que ter olhos espirituais. Se você não discernir, você vai ficar aquém do mover de Deus. Mas você precisa discernir e falar, Senhor, me usa. Me usa no tempo oportuno. Você sabe o que é tempo oportuno? Kairos. O tempo, cronológico, é o tempo do relógio. Esse é o tempo cronológico. Mas existe um tempo que a Bíblia fala de Kairos, que significa tempo oportuno de Deus. Sabe o que significa? É o tempo certo, no lugar certo, que Deus usa as pessoas certas para fazer o que Ele quer. E um exemplo disso foi Esther, que era uma judia, que era órfã, que era escrava, não tinha pai, não tinha mãe, foi adotada, não tinha perspectiva de vida, não tinha sonhos, não tinha planos. De repente Deus pega ela lá no Império Babilônico, que traz para o Império da Pérsia. A mulher do rei desonra ele, que o rei Assuero, que a esposa era Vasti, ela não quis ir num banquete. Ele falou, não, então você não vai ser minha esposa mais, eu vou levantar a outra no meu lugar. Fizeram um concurso de Miss, quem foi levantada? Esther. Esther não tinha sonho de ser rainha. Esther não tinha pretensão, não tinha planos, mas Deus tinha. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem nem noção daquilo que Deus vai fazer através de você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sinto uma palavra profética aqui nessa manhã. O Senhor ama os improváveis. O Senhor ama os que não são, para envergonhar os que são. E o Senhor diz aqui para algumas pessoas, se você já tinha pensado que Deus tinha passado de você, porque você já ouviu uma voz dizendo que o Senhor vai te usar, que o Senhor te chamou, que Deus tem planos, mas por causa das circunstâncias, por causa de tudo que você tem percebido, aridez, dificuldades, você falou, não é para mim. O Senhor disse para você nessa manhã, eu não mudei de ideia, eu separei você, e eu vou te usar, porque eu amo usar aqueles que não são. A glória do Senhor está na fraqueza. A Bíblia diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você é fraco, está se sentindo incapaz, eu quero te dizer, o Senhor está falando com você. E Ele te diz, eu vou te usar poderosamente. E quando você vê, você vai ficar perplexo. Uau! Porque não é você quem vai fazer, é o Senhor. Sabe, então esse texto fala isso. E eu quero mostrar, por exemplo, uma foto de um juvenil. E eu fiz isso passei para a nossa equipe, e eu quero ler para vocês rapidamente. Acho que eu consigo ler sem óculos aqui. Passa a foto aí da primeira foto, que é daquele da escola, não é? Do João Vitor. Olha só, essa líder que lidera na escola mandou essa mensagem aqui. Esse é o João Vitor. Esse menino, põe a foto da escola, a próxima, que esse ele já estava no encontro. Isso, é esse aqui que eu fiz o círculo lá atrás. Nós iniciamos essa célula no ano de 2024.
A sala era agitada, não tinha nem como dar a célula. E esse menino era completamente indiferente à palavra. Não queria ouvir, era muito agitado. E depois, com o tempo, nós fomos ministrando. Ela diz, ele passou a demonstrar curiosidade sobre a palavra. E no final daquelas células, depois de alguns encontros, ele ia até mim, a líder fala, e fazia muitas perguntas. Até que um dia, ele chegou e me contou, para quem não queria nada com nada, quem era indiferente, ele falou, sabe, falou para a líder da célula da escola, eu procurei uma igreja, perto da minha casa, eu ando 30 minutos para chegar lá, e eu estou indo numa igreja, um menino de 12 anos, sozinho, sem ninguém mandar. E aí a líder falou, que bom que você está indo sozinho para a igreja, vai mesmo. Quando abriu as vagas no nosso encontro, ela falou, orou, pediu aos pais, pediu autorização da escola, chamou os pais que tinham visto a mudança do comportamento dele em casa, depois de algum tempo, por causa da célula, falaram, então agora eu deixo ele ir. E ele foi no encontro, chorou muito na hora da cura da alma, porque estava muito magoado com a mãe, que há um mês tinha tentado tirar sua vida. E aí, naquele encontro, ele foi curado, recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu inclusive um chamado para ser pastor nesse encontro. Chegou do encontro, falou para a mãe do que tinha acontecido na vida dele, começou a evangelizar sua mãe, que tinha tentado suicídio há um mês atrás. A mãe ficou muito feliz, a rede de adultos fez encontro, depois de alguns dias, a mãe foi no encontro, voltou, batizou, e o filho também batizou. Dá um glória a Deus, bem alto. Amém? Passa a foto dele lá no encontro agora, recebendo. Lá no encontro, aquela anterior que você tinha passado. Ele está, essa foto, não é essa não, esse aí, ele está lendo uma cartinha. E ali, ele teve um encontro com Deus. Sabe, eu quero testemunhar isso para você, porque eu tenho certeza que os irmãos também estão experimentando isso aqui. Mas nós precisamos ser sensíveis, porque o Senhor fala, vou fazer coisas novas. Mas como que Deus vai fazer coisa nova? Como que Deus vai restituir? Deus vai restituir unção, vida, graça, poder, vai restituir o que você perdeu, o que você sonhava e achou que não ia acontecer mais, através de uma fé, fala comigo, uma fé fortalecida e alimentada pela palavra da graça. Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Você não vai ser restituído, entrar no novo de Deus, sabe, pelo preço que você vai pagar, pelo esforço que você vai fazer, embora muitas vezes na nossa vida nós tenhamos sim que negar a carne, como Naor pregou, rejeitar a justiça própria. Existe esse exercício, mas é tudo pela fé. Você vai entrar no novo de Deus quando você aplicar a sua fé. Mas de que maneira, pastor? Uma fé baseada no evangelho da graça, que não é pela barganha, que não é pela troca, não é porque eu sou muito bom, porque eu sei falar, porque eu fiz um curso, sabe, porque eu fui preparado. Não, é porque Ele está em nós e Ele nos capacita, Ele nos enche, sabe, de uma fé poderosa. E a Bíblia diz então que se você crê nisso, você vai entrar no novo de Deus. Porque não vai ser você quem vai fazer, Ele que vai fazer. A lei, o que é? É o favor merecido. É eu fazer porque eu mereço. Não, mas também o tanto que eu orei, tinha que receber mesmo. Não jejuei demais. Sabe quando você acha que é você quem vai fazer? Quando você achar, você já perdeu o favor de Deus. Mas quando você fala, Senhor, eu até fiz, mas não é pelo que eu fiz, é pelo que eu creio, é pelo que eu dependo. Não é porque eu sou perfeita, mas é porque o Senhor é perfeito. É porque o Senhor habita em mim. Olha, fala comigo, graça é uma pessoa, é Cristo habitando em mim. Isso é graça. A Bíblia diz aqui em João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada pelo servo, mas a graça veio pelo filho. E você como filho tem aí,
dentro de você a graça habitando em você. A graça não foi dada, não foi enviada, a graça veio, ela habitou, ela se tornou homem, ela se tornou carne, ela habitou no meio de nós, e o Senhor entrou dentro de nós. Aí aonde eu vou, a graça está comigo, ela me sustenta, ela me fortalece, ela libera uma fé, sabe, livre. E você vai entrar no novo de Deus sabendo isso, que não é pela sua força, não é porque você não erra, não, porque você vai errar. Você vai errar como mãe, você vai errar como esposa, você vai errar como pai, como esposo, como líder, como pastora. Irmãos, sim, porque nós somos em nós mesmos imperfeitos. Então, qual que é o problema da frustração? É quando você erra. Eu sei que quando você erra é muito ruim. Errar é horrível. Não queria errar, também não acho que é bom. Mas sabe, nós precisamos ter essa consciência. Porque qual que é o ensino do anticristo? O ensino do anticristo é o homem no centro. Humanismo. Empoderamento. Exaltação do homem. Todo respeito aos coaches que estão aqui, que tem o seu lugar lá no trabalho, não é? Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, o empoderamento vem pelo Espírito Santo. O empoderamento vem pelo poder de Deus. O empoderamento vem pelo enchimento do Espírito. Sabe, existe, né? Mulheres empoderadas, né? Tem muitos... Eu sou muito convidada para ir em conferências. Não consigo ir mais. Em muitas. Sempre, claro que dou prioridade para as igrejas da Vinha. E nem nas igrejas da Vinha eu consigo ir em todas que eu gostaria. Mas eventualmente eu recebo alguns convites. Manda pelo meu direct lá no Instagram, né? Mulheres empoderadas, né? Eu já falo, meu Deus, se eu for lá eu vou estragar tudo. Sabe por quê? Porque o ensino do anticristo é o homem no centro. Eu faço, eu posso. O ensino do Senhor para nós, hoje, é Cristo no centro. Ele faz para mim. Ele cuida, Ele me dá sabedoria, Ele me empodera. Não sou eu que me empodero, Ele me empodera. Recebei-vos, a Bíblia diz, né, em Atos 1:8, enchei-vos do Espírito, a palavra do Senhor diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e todos os confins da terra. Como que eu vou ser testemunha? Através do empoderamento do Espírito. Isso não tem curso, não tem palestra, não tem nada. Meu irmão, entra para dentro do seu quarto e vai ser cheio do Espírito. Você vai ser empoderado. Você vai sair de lá, ninguém te sustenta, ninguém te segura. Seja empoderado no Espírito. Seja empoderado, coloca Cristo no centro. Coloca Cristo no centro do seu casamento. Coloca Cristo no centro da criação dos seus filhos. Vai chorar diante de Deus e vai falar, Senhor, eu não quero fazer, o Senhor vai fazer. Senhor, eu não sei como pregar, eu não sei como fazer. Se o Senhor não fizer, em vão eu vou fazer, como diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha e vigia a sentinela. Por quê? Porque se Ele não fizer, não adianta eu treinar. Eu posso aqui decorar e eu faço isso. Eu preparo a palavra, eu choro, eu vou para a Bíblia, eu vou para a concordância, e eu amo estudar a palavra. Eu creio que Deus me deu esse dom da palavra, porque eu tenho prazer. Eu fico 12 horas, por sinal, Naor viajou, né? Não conta para ele. Nossa, amanhã eu vou ficar o dia inteiro no meu escritório, quero escrever um livro para conferência, pastor. Você sabe qual que é a dificuldade nossa, né? Como que escreve livro na nossa agenda? Aí ele falou, vou pregar sábado, o dia inteiro. Eu falei, nossa, eu vou ficar com tanta saudade. Já sei, eu vou entrar para o meu escritório, não tem ninguém. Até os netos foram para a fazenda. E eu vou ficar com o Senhor, que coisa maravilhosa. Segunda, também, vai para outra conferência. Eu falei, nossa, que pena.
Tadinho. Mas sabe, eu amo estudar a palavra, tenho prazer. Por quê? Porque eu sei que se o Senhor não fizer, não adianta eu ter planos. Aliás, os meus planos é Ele que põe no meu coração. Eu sempre gosto de dançar livre na conferência, porque eu acho que é a oportunidade que eu tenho de abençoar. Mas se o Senhor não me der, eu falei, eu não vou, não tem nenhuma obrigação de escrever livro. Se o Senhor não me der um livro, eu não vou. Então, à medida que Deus vai colocando, a gente vai, né, pastora Jaqueline, trabalhando nisso. Mas eu quero dizer isso para você. Você precisa colocar Cristo no centro. Graça é Cristo. E o original, na palavra graça, significa deleite, prazer. Quando você tem a revelação da graça, quando você entroniza Cristo, quando você sai de cena, quando você depende do Senhor, sabe, quando você não tenta trocar, barganhar, merecer, quando você erra e aceita o perdão de Deus e volta e fala, Senhor, eu pequei, mas eu recebo o perdão, não fica 2 horas lamuriando no seu quarto não, tá? Vou te dar uma dica aqui de uma oração poderosa, que tem gente que erra e fica 2 horas lá arrependendo. Não, arrependa rápido, porque você já foi perdoado. Receba o perdão de Deus e vai gastar tempo com a presença de Deus, amém? Receba o perdão de Deus, muda de vida e bola para frente. E eu creio que isso é muito poderoso, porque a graça, ela nos permite errar e ser aceitos por Deus. Eu não estou dando licença aqui para você pecar. Muito cuidado, porque tem gente que entende a mensagem da graça do jeito que ele quer. Ah, então quer dizer que eu posso pecar o tanto que eu quiser que eu estou perdoado? Ah, então tá bom. Aí vai sair pecando? Quem gosta de lama é porco. Ovelha não gosta de lama, não. Se por acaso a ovelha cai na lama, ela sai para se lavar. O porco é que gosta de deitar, rolar, rolar e rolar. Então, se você gosta do pecado, você tem que nascer de novo. Porque se você é nascido de novo, habita em você a divina semente, que não tem prazer no pecado. Então a graça não te dá licença para o pecado, a graça te liberta do pecado. É porque você sabe que foi curado, que foi liberto, que foi perdoado, lavado pelo sangue, e isso te dá autoridade no mundo espiritual. Quando você tem revelação da graça, você vai transbordar. Olha que poderoso esse versículo, Isaías 54:3. É isso que a revelação da graça faz. A revelação da obra consumada na cruz, ela te libera para você transbordar. Olha só, Isaías 54:3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. É isso que o Senhor tem para nós. Você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda, sabe, você vai possuir. Eu tenho falado isso para as nossas discipuladoras. Esses dias eu fiz uma reunião, falei, aquele bairro que você está, Deus já entregou na sua mão. Você vai transbordar, sabe, para a rua da direita, para a rua da esquerda, para a rua da frente, para o vizinho de trás, transbordarás para a direita e para a esquerda, e você vai possuir aquele bairro, você vai possuir aquela rua, e aquele povo vai reconhecer que há Senhor, que há um Deus nessa terra. É isso que vai acontecer, as cidades assoladas, as cidades destruídas, as famílias assoladas. Irmãos, tem tantas famílias chorando, assoladas, casamentos destruídos, filhos contra pais, pais contra filhos, filhos nas drogas, pais indiferentes, lares disfuncionais, tudo errado. Tem gente que está pronto, esperando você liberar uma palavra. Então a Bíblia diz que você vai transbordar e você vai alcançar esse povo assolado de Cuiabá, amém? Você vai transbordar, e esse é o resultado da revelação da graça em nós. Só que Paulo nos adverte. Paulo nos adverte aqui em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14 e 15. Ele libera uma advertência, ele fala, olha, vocês estão recebendo a palavra da graça, amém? Do perdão, do favor imerecido, né, da libertação do pecado, do sangue de Jesus, da obra consumada. É tanta verdade poderosa, meu Deus. Amém? Quantos têm recebido essa palavra? Aí Paulo fala, tudo bem, você está recebendo essa palavra? Agora você vai se cuidar. Hebreus 12, 14 e 15. Segue a paz com todos
e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, fala comigo, atentando. Diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então quer dizer que eu posso entender a graça, ter a revelação de todas essas verdades espirituais e ainda posso me separar da graça? Eu não quero. Alguém quer se separar da graça aqui? Quer perder a revelação que você... Não, eu estou com uma pessoa que se converteu lá na igreja, é muito precioso assim, o testemunho dela. Ela era de uma outra igreja há mais de 20 anos. E começou a ouvir a gente pela rádio, pela internet, de manhã, de tarde, de noite. E os olhos dela se abriram para a graça, porque ela ouvia durante a semana as palavras da graça na internet, na rádio, e domingo ia na igreja. Aí durante a semana ela vivia uma vida livre, né, sem culpa, sem condenação. Aí domingo ela chegava lá e era lei. Aí teve um momento que ela não conseguiu mais. E ela procurou o pastor. Eu entendo que é difícil, né? Essa situação. E o pastor não queria deixar. Não, você não vai, você é filha, você foi criada aqui. Eu te batizei, eu te casei. E ela falou para mim, toda vez que ela fala disso, ela fala chorando. Ela fala, pastora Marília, eu vi a graça. Eu vi. Parecia que ela tinha convertido nessa situação. Mas eu tinha 20 anos de igreja. Eu vi. Eu não quero retroceder. Ela está conosco. Eu acho tão precioso isso. Mas sabe como que Paulo nos adverte? Sede diligente. Atentando diligentemente para que você não se separe da graça. E no original, ser diligente é ser cuidadoso. Você precisa preservar a sua fé. Você precisa preservar a revelação que Deus tem te dado. Você tem que ser diligente, você tem que ser cuidadoso. Você precisa ter uma fé prática dia a dia. Deixa eu te falar, você precisa praticar, sabe, essas verdades espirituais como uma tarefa diária. Como assim? Sendo sensível, rejeitando a culpa, rejeitando a acusação. Vou dar um exemplo prático para você. Tenho certeza que você erra com seus filhos. Às vezes a gente fica brava, a gente fala como não deve, a gente fala o que não deve. E às vezes o diabo vem e fala, não, você nem gasta tempo com o seu filho, fica o dia inteiro no trabalho, e quando encontra o seu filho, quem já ouviu isso? Só eu. Você erra com o esposo, e depois o diabo fala, você não é uma boa esposa, você não tem sabedoria. Ou erra erra com o esposo assim, ou erra com a sua esposa, né? Não sendo ali o provedor, não protegendo, enfim. O diabo sempre vai encontrar em nós uma brecha para poder te acusar. Acusar que você não é um bom pai, não é um bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom líder, você não ora o suficiente, mas você não jejum o suficiente, você não preparou a palavra da célula e agora vai ser uma catástrofe. Quando você abrir a boca. Aí você fala, gente, acho que eu vou ligar para o líder de treinamento hoje. Você pode ministrar a célula no meu lugar? Aí o líder de treinamento, eu também não vou. Aí você fala, olha, deixa eu dar uma dica. Nesse dia, sabe o que você faz? Você entra para dentro do seu quarto e fala, Senhor, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu precisava sim ter gastado mais tempo, precisava sim ter dedicado. Mas se eu não conseguir por algum motivo, não é por isso que eu não vou. Eu vou e o Senhor vai manifestar a sua graça. Porque graça é favor imerecido. Eu não merecia que o Senhor manifestasse a sua unção lá, mas por causa disso, porque eu dependo do Senhor, a unção hoje vai ser maior. Se você tiver essa atitude, o fogo de Deus vai cair lá no sua célula. Porque Deus ama os que dependem. Apocalipse 12, 9 e 11 fala: Satanás, o sedutor de todo mundo, acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Satanás mata, rouba, destrói. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nome dele é o quê? Acusador. Fala comigo que é acusador. Aqui está falando de Satanás, o sedutor. Ele é acusador. O nome dele é acusador. Aponta o dedo e te acusa. Acusa todas essas palavras e muitas outras que eu não consegui falar aqui. O que eu tenho que fazer, pastora? Você vai abrir a sua boca e você vai confessar a verdade espiritual que vai calar a boca do diabo. Qual que é, pastor? Apocalipse 12, 10 e 11. Foi expulso o acusador de nossos irmãos,
O mesmo que os acusa dia e noite. Eles, pois, o venceram. Como? Por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Fala comigo, eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia fala aqui, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você vai abrir a sua boca e falar, eu já sei como que eu vou te vencer. Porque a Bíblia diz que eles o venceram pela palavra, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então agora é a hora de você abrir a sua boca e falar, arreda-te, Satanás. Eu posso ter errado com meu marido, ter errado com meu filho, ter feito isso, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou depender de Deus para não fazer isso de novo. Eu vou para a célula, eu vou liderar, Deus vai me usar e vai ser poderoso. Amém? Porque eu já sei, teve circunstâncias que o irmão foi expulsar o demônio, estava lá 2 horas para expulsar. Sai, não sai, sai, não sai. Manda chamar o pastor, eu não vou. Não adianta me chamar, quem vai é ele que vai expulsar, sabe por quê? Porque você tem que aprender a usar a sua autoridade. A autoridade do pastor, nesse sentido, me entenda, lógico que ele está no outro nível de autoridade, mas não é disso que eu estou falando. A autoridade para expulsar um demônio do pastor é a mesma de uma criança e a mesma sua, porque não é no meu nome, é no nome de Jesus. Então, se você se posicionar e falar, sai em nome de Jesus, mas eu vi o que você fez ontem. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui lavada pelo sangue e agora eu calo a sua boca, acusador. O diabo tem que sair. Mas você sabe o que acontece com alguns? É mesmo, né? Posso te expulsar não, né? Porque ontem eu discuti com meu marido. Pastor, expulsa esse demônio aqui, porque eu não posso. Você está debaixo de acusação. Abre a sua boca, declara o sangue do Cordeiro. Declara que você já foi perdoado. Declara que as coisas passadas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo e agora seja usado por Deus. Como? Com a sua autoridade, na autoridade do nome de Jesus através da sua vida. Isso é você se afastar da graça, amém? Então você precisa preservar a sua fé. Por isso que Paulo fala, seja diligente, seja cuidadoso. Não perca essa revelação, sabe? Não deixa ela se perder. Você precisa declarar o sangue de Jesus, declarar que você foi já liberto, que nenhuma acusação mais há. Como eu falei ontem, se lembrar do amor de Deus, nutrir o amor de Deus, alimentar a sua fé com o amor de Deus. Eu sou uma filha amada, Deus vai me usar, Deus vai prover todas as coisas, porque eu sou uma filha muito amada, Ele cuida de mim. Você está sendo diligente, você está sendo cuidadoso, você está preservando a sua fé. É isso que Paulo fala. Agora, quantos querem fluir no poder de Deus? Quantos querem ver o poder de Deus se manifestar através da sua vida? Eu vou te dar uma chave poderosa aqui. A Bíblia fala que graça e poder andam juntos. Fala comigo, quando mais graça, mais poder. Então, se você está sendo enriquecido com a palavra da graça, você vai ser cheio de poder. Porque a Bíblia fala que em Atos, capítulo 6, 8 e 10, sobre Estevão, depois a Bíblia fala ali, da igreja primitiva dos discípulos, que eles eram cheios de poder. A sombra dos discípulos curava os enfermos. O lenço curava. Jesus, eu quero isso. Agora, qual que era o segredo deles fluírem no poder? Vou te falar aqui. Atos 6, 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder. Graça e poder estão juntos. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Uau! Então a Bíblia fala que Estevão, ele era cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios, sinais, tinha tanta sabedoria. Então, se eu quero fluir no poder, na sabedoria, eu preciso estar cheio da revelação da graça. Porque graça e poder andam juntos. Sabe como que isso funciona na prática? Deixa eu ler outro texto em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Fala comigo, abundante graça. Você consegue relacionar os dois textos, graça e poder?
Porque aqui a Bíblia fala que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos havia abundante graça. Mas antes ela fala, era com grande poder que eles faziam isso. Então, se eu quero poder, eu preciso estar cheio da revelação da graça. Como que na prática isso funciona? Na prática é o seguinte: quando eu declaro que eu dependo dele, que eu entronizo Cristo, que eu centralizo Cristo, que eu confio a minha empresa nas mãos dele, que eu confio os meus funcionários na mão dele, que eu confio a célula, a igreja, as finanças, meu casamento, a criação dos meus filhos. Quando eu entendo que graça é Cristo no centro, quando eu entendo que graça é eu saindo de cena, Cristo entrando em cena, quando eu entendo que graça não é autoajuda, é ajuda do alto. Quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, sabe o que vai acontecer? Libera a sua fé. Porque aí você vai ser cheio de fé no Senhor, e aí você vai ser usado com poder. Não é porque eu não vou ser usado com poder porque a super pastora Marília. Não, é porque eu dependo demais. E quanto mais eu dependo, mais poder Ele vai me dar. Porque quanto mais eu centralizo Cristo, Ele manifesta poder. Então os discípulos, eles eram cheios, eles tinham abundante graça, manifestavam poder. Sabe, então hoje eu quero te dizer isso. Lá em Romanos 5,17 diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou, né, aqui a morte, muito mais, fala comigo, muito mais, os que recebem a abundância da graça, olha que coisa poderosa, e o dom da justiça, a justiça de Cristo, não é a minha justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, Adão fez um estrago, porque através do pecado de Adão entrou a morte, através do pecado de Adão entrou a desobediência, entrou a maldição, acabou. Era para o homem ter se alimentado da árvore da vida, ter vivido uma vida com Deus, ter gerado filhos para Deus. Adão comeu ali, desobedeceu ao Senhor e através dele comeu ali do fruto, você sabe a história, e através dessa desobediência a morte entrou, e foi um caos. Você vê, o mundo está desse jeito, é por causa de Adão. Nós vamos ter que ter uma séria conversa com ele lá no céu. Falar, meu filho, escuta aqui. Isso que a Bíblia está falando, pela ofensa de um reinou a morte. Tanta desolação, guerras, né, fomes, tudo isso é fruto do pecado. Se você acha que o mundo está muito ruim, muito difícil, é por causa dessa consequência. Mas a Bíblia fala, olha, não acabou a história não. Os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. E a Bíblia fala que é muito mais, uma proporção muito maior. Se você acha que o mundo está perdido, agora se você é cheio da graça, o mundo vai ser revirado de cabeça para baixo, com aqueles que são cheios da graça, que vão reinar em vida, vão desfazer as obras do diabo, vão ganhar famílias para Jesus, vão ganhar escolas para Jesus, vão abrir a sua boca, vão, desfazer obras do diabo, vão expulsar demônios. O seu coração não queima por isso, não? É isso que a Bíblia diz, você está sendo enriquecido com a palavra da graça para você reinar, para você exercer autoridade, aonde o Senhor tem te levantado. E para finalizar, eu quero dar a segunda chave. Eu falei da acusação, de você usar a chave do sangue do Cordeiro. Falei de você ser cheio de poder, porque quanto mais graça, mais poder, porque você vai depender. E a última chave, eu quero te dizer, a Bíblia fala que o poder do descanso vai te fazer transbordar. Terceira chave, fala comigo, descanso. E é muito poderoso, se você for olhar na Bíblia, porque o único lugar que o Senhor fala que você tem que se esforçar no Novo Testamento, na Nova Aliança, porque no passado era um esforço terrível, né? Era tudo pela lei, se não fizesse não recebia, tudo por merecimento, mas na Nova Aliança, o único lugar que você vê o Senhor falando de esforço é para um fator. Qual? A Bíblia fala, Hebreus 4:1, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Qual que é o esforço que Deus quer de nós? Para você entrar no descanso. É o único lugar que você tem que se esforçar. Por quê? Porque no descanso, o que vai acontecer no descanso? O descanso libera poder. O descanso traz o refrigério.
faz você multiplicar, faz você crescer, porque você não vai depender de você, você vai entregar. E o maior exemplo disso, Jesus nos deu na multiplicação dos pães. O maior exemplo disso, você vê Jesus ressuscitando Lázaro, que quando ele entra, já estava com 4 dias, eles falam, não, Senhor, não precisa nem tocar, porque está com mau cheiro. Tem 4 dias que ele está morto, sabe, não toca nele. O Senhor fala simplesmente, abre a pedra, tira a pedra, remove a pedra. Quando Lázaro morreu. E aí o Senhor falou, remove a pedra. Jesus fez qual oração naquele lugar? Ele fez uma oração de autoridade? Em meu nome eu ressuscito Lázaro. Foi essa a oração? Qual foi? Senhor, graças eu te dou, porque me ouviste. Tira a pedra. Lázaro, venha para a vida. Sai Lázaro, a Bíblia diz, cheio de, como é que chama aquilo? Faixa, enfaixado. Mas por quê? Por causa de uma oração de gratidão. Por causa de uma oração, sabe, que entronizou Cristo. A segunda vez foi na multiplicação dos pães, lá em João 9, 39 ao 41, que diz, então, quando o Senhor foi, nessa situação aqui, lá na multiplicação dos pães, ele falou, graças te dou. Aqui, em João, ele fala, situação lá da ressurreição de Lázaro. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse, eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Foi a única oração que Jesus fez. O que aconteceu? Tiraram a pedra. E o morto de 4 dias com mau cheiro saiu com vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E você que tem se esforçado, você que está debaixo de um peso, de esforço, acusado, você está achando difícil porque você não está conseguindo sustentar seu casamento, a sua empresa está pesado, você veio nessa conferência porque você precisa de um liberar de Deus, um bálsamo do Senhor na sua vida. Quero dizer para você, a única coisa que você precisa dizer é levantar as suas mãos e falar, Senhor, graças eu te dou, porque me ouviste. Senhor, eu entrego essa empresa nas suas mãos. Senhor, eu entrego o meu casamento nas suas mãos. Senhor, entra, eu te convido, toma o teu lugar. Sabe, a Bíblia fala que o poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso, lá em Filipenses 4, 6 e 7. A palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto fala o seguinte, você não deve andar ansioso por nada. Nada é nada. Mas eu não consigo. O que eu faço para não andar ansioso? Aí a Bíblia fala. Ela te dá a receita. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, com petições, súplicas. Entra para o seu quarto, ora, entrega para Deus, agradece. Rasga seu coração, chora, entrega, tira o peso. Sai de cena, coloca Cristo. Senhor, toma, assume. Eu te entrego essa situação. É isso que a Bíblia diz. Quando você faz isso, com o coração sincero, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, virá e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Eu tenho experimentado isso. Sabe, lá em Goiânia, agora eu na hora assumimos, os 10 prédios, e é uma demanda grande, sim, porque agora eu tenho muitas reuniões, eu tenho que resolver muitos problemas. Antes era um prédio, agora é 10. Aleluia, glória a Deus, poderoso, pastor? Antes eram os problemas de um prédio, agora é 10. Mas antes era a bênção de um prédio, agora a bênção de 10 também. Sabe, no começo, quando a pastora me informou disso, a mim, ao Naor, que a gente estaria assumindo para que eles possam ir para a Vinha Brasil Internacional, eu confesso que me deu o diabo mesmo me acusava, falava, como assim? Você não dá conta. Como que você vai comparar? Como que você vai estar no nível da pastora Márcia, da liderança dela? Tal. Eu comecei a pensar, nossa, é mesmo. Eu preciso orar muito. Eu preciso. Mas Deus começou a falar comigo.
Da mesma maneira como eu te fiz aqui no Bueno, e Deus tem feito tanto, pelo mesmo princípio da dependência, da entrega, eu vou fazer nos 10 prédios. Porque não é você quem faz, sou eu quem faço. Eu faço assim, ó. Dá um respirar. Por quê? Fala comigo, o poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso. Isso é fruto de fé. Graça é descansar e crer que Deus vai fazer. Amém? E para finalizar, eu quero te dar 3 atitudes daqueles que confiam na graça. Primeiro, você vai se assentar. Como assim assentar? Eu tenho coisa demais para fazer, não posso sentar não. Não, vou sentar não, eu tenho que andar, tenho que correr, tenho que trabalhar. Eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho uma célula, eu tenho meu trabalho. Então a Bíblia fala que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai, acima de principados e potestades, de todo nome, e juntamente com Ele você está sentado com Ele. Vamos ler isso? Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Fala comigo, a mesma graça que me salvou, me fez assentar com Cristo. Mesma graça que te salvou, agora te colocou lá. E você não precisa ficar ansioso, porque você está ao lado, juntamente com Cristo, à direita de Deus Pai, acima de principados, potestades. Nada pode te causar mal nenhum, porque você está assentado. E a atitude de assentar nos fala de uma posição de descanso, de você confiar no Senhor. Amém? Segunda, andar. Mas é para assentar ou andar? É para você andar assentado. Você vai andar no dia a dia, você vai fazer o que você estava fazendo, você vai liderar, vai pastorear, você vai cuidar da sua casa, da sua empresa, você vai ter uma vida, você vai fazer o que você tem que fazer, mas na posição assentada. A Bíblia fala que você precisa andar. Lá em Efésios 4:1 fala: andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Então eu vou andar, mas eu vou andar desse modo que eu fui chamado, eu vou andar de uma maneira assentada, eu vou confiar no Senhor, eu vou entregar tudo e Ele vai fazer por mim. E a última atitude daqueles que confiam é permanecer. Permanecer. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Eu quero dizer para você uma coisa: quando você nutre a sua fé na palavra da graça, quando você alimenta, você entende esse princípio de entronizar Cristo, sai de cena, de sentar, de descansar, o Senhor mesmo respalda você. Você vai então permanecer. Fala comigo, permanecer. E eu quero finalizar com um testemunho, porque graça é um exercício de fé diário. Nós passamos, depois da pandemia, por um momento muito difícil em Goiânia. Acho que muitos irmãos sabem disso. Tivemos problemas de escândalo, tivemos problemas da pandemia, e depois vieram tantas coisas. Pessoas nos deixaram, pastores saíram, levaram pessoas. Foi um tempo muito difícil, os irmãos aqui acho que acompanharam. Eu não gosto muito nem de falar disso, porque nós já viramos a página, o Senhor já fez tudo. Mas sabe, eu quero trazer a memória disso, porque o último versículo que eu quero profetizar e dizer para você, é porque tem a ver com isso. Porque talvez você está aqui, você também teve perdas. Perdas no seu casamento, foi traído, ou por algum motivo o diabo entrou, você está talvez até separado, passando por momentos difíceis, ou na sua fé, e você perdeu, e você então está no prejuízo, vamos dizer assim. E eu confesso, eu quero abrir meu coração para vocês. Durante muito tempo eu chorei muito, porque muitos líderes saíram enganados, né, por causa de toda a confusão na internet, levantaram contra nós. E eu chorei muito, durante muito tempo, mas o Senhor liberou essa palavra.
que era para eu me assentar, que era para nós confiarmos e permanecermos inabaláveis, porque o Senhor ia restituir, no mínimo o dobro. Aqui em Isaías 61, 6 e 7 está escrito: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. No lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Eu queria passar aqui agora rapidamente algumas fotos do Gabriel Santana, porque alguns pastores de jovens saíram e muitos líderes, e eram seminaristas, pessoas que iam ser pastores, e por um tempo o diabo falou: ninguém quer ser pastor nessa igreja mais, não vai ter pastor, vai acabar. Um dia a pastora Márcia falou assim, naquela situação que estávamos passando: Marília, se todo mundo nos deixar e não ficar ninguém, a gente vai começar de novo, e o Senhor vai fazer de novo. Eu falei: pastor, amém, nós estamos juntos. Não aconteceu isso, mas sabe o que aconteceu? O Senhor tem restituído mais que o dobro. Eu quero dar um testemunho do Gabriel, que foi no encontro com 10 anos de idade. Ele está sendo levantado agora foi levantado como obreiro em Aparecida de Goiânia, nos nossos prédios, porque o pastor de jovem saiu. Ele era um menino de 10 anos, foi no encontro com 10 anos de idade. Se tornou um adolescente na vida da igreja, liderando, estava como discipulador. Então, volta lá mais para trás um pouquinho, para ver quem que é ele. Esse aqui foi o encontro dele lá, quando ele tinha 10 anos. Não dá nem para ver, né? Mas estava lá. Vai passando naquela sequência. Aqui ele estava num culto, esse de blusa branca, Gabriel Santana, que ele chama. Hoje ele tem 25 anos. Pode passar. Aqui ele estava na conferência dos Radicais Livres, ali no estádio Serra Dourada, já entrando, né, para a nova fase de adolescência. Pode passar. Aqui é formando no cursão, depois no CTL, pode passando. Aqui ele estava na sua célula, já estava liderando como adolescente, vai passando bem rapidamente. Já foi a primeira vez que ele pregou no encontro, a primeira palavra que ele pregou. Pode passar. E aqui, há 15 dias ele fez o primeiro encontro com Deus. 300 jovens passaram pelo encontro. Você pode dar glória a Deus? 300 jovens. E esse vídeo aqui é o testemunho desse encontro. Eu queria que você aumentasse o volume. Essa manhã, Deus quer manifestar a você a sua graça, o seu perdão, o seu favor. Nós não merecemos. Cristo é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. Na cruz, Cristo Jesus pagou toda a nossa dívida. Por isso, hoje não há mais condenação, nem culpa sobre a sua vida. Toda doença e enfermidade foram vencidas. Fomos transportados do reino das trevas. Hoje, você é um filho muito amado. Aleluia, glória a Deus. E eu quero finalizar agora de verdade com o último testemunho que é o do Alexandre Marçal, que foi uma criança da célula da minha filha. A Marina liderou o Alexandre.
E ele então se tornou adolescente e começou a liderar o Lucas, meu filho. Então ele foi criança da célula da Marina, minha filha, e depois foi líder do Lucas desde os 12 anos. Hoje o Lucas, meu filho, está com 16. E esse Alexandre, que era líder, se tornou um discipulador, acabou de ser levantado como obreiro. E ele que saiu de uma célula que era liderado pela minha filha, liderou o Lucas, meu filho, agora é discípulo do meu marido, pastor Naor. Essa é a restituição do Senhor, pastor. O Senhor não dá o dobro, o Senhor dá muito mais, amém? E o Alexandre levou no último encontro 300 jovens também, um adolescente de 22 anos. E eu queria só finalizar com esse vídeo. Pode passar, por favor, do Alexandre. A oportunidade de agora, de entregar a sua vida agora, de decidir o que você quer de Deus agora, não vai voltar. Essa manhã, Deus quer manifestar a você a sua graça, o seu perdão, o seu favor. Nós não merecemos. Cristo é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. Na cruz, Cristo Jesus pagou toda a nossa dívida. Por isso, hoje não há mais condenação. Chegamos ao final do nosso encontro, foram dias poderosos. Foi maravilhoso ver aquilo que o Senhor fez na sua vida. E eu quero te dizer que agora se inicia um novo ciclo. Você está contado entre aqueles que são eleitos do Senhor. Vocês fazem parte de uma colheita que não fomos nós quem plantamos. E há agora uma missão. Você está entre aqueles que Deus quer usar para alcançar essa geração. A palavra de Deus diz em João 4,38 que nós fomos chamados para entrar num trabalho que não fomos nós que iniciamos. Há uma ceifa disponível que não fomos nós quem plantamos. E eu quero te convidar para fazer parte desse time, daqueles que não querem perder tempo, querem gastar os seus dias na presença de Deus. Eu te espero em junho para o nosso próximo encontro. Pastor Naor, pastor Ricardo Landim, pastor Gustavo Pereira, nós estamos no encontro com Deus aqui, estão surgindo novos radicais livres. Livres! 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 Aleluia! Aleluia! Amém? Essa é a restituição do Senhor para nós. Para finalizar, a palavra do Senhor fala em Joel 2,24: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos encerrar esse momento.
E que você possa se apropriar dessa palavra. Que você possa se apropriar, sabe, dessa revelação que vai acelerar a sua fé. Que vai liberar uma fé que confia completamente no Senhor. E quando você menos esperar, o Senhor vai estar trazendo restituição. Restituição em cada área da sua vida, no seu casamento. Restituição na sua vida financeira, restituição na sua saúde. Comece a levantar agora as suas mãos, comece a declarar isso. Senhor, eu quero ser diligente com a palavra da graça. Eu quero ser cuidadoso, eu vou preservar, eu vou declarar, Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro sobre todo acusador. Senhor, eu não vou me calar. Comece a dizer isso nesta manhã. Comece a dizer, Senhor, eu vou me encher, porque graça e poder andam juntos. À medida que eu sou cheio da revelação da graça, o poder se manifesta. Comece a declarar agora, e agora você vai entrar no descanso. Vai falando, Senhor, eu me assento, eu decido me assentar, eu decido sair de cena. Senhor, entra nessa situação, coloca o Senhor no centro, entroniza Cristo. Fala para Ele, Senhor, eu creio que a restituição da graça vai acontecer à medida que eu sair e o Senhor entrar no centro da minha vida. Consagra agora os seus dias, consagra a sua liderança, a liderança da sua célula, o seu discipulado, lidera a sua casa, libera uma palavra profética agora de restituição. Agora você vai orar com seu irmão e você vai profetizar a restituição agora na vida dele. Comece a profetizar em cada área da vida dele, restituição. Senhor, nós profetizamos, ó Deus amado, que as eiras vão se encher de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O Senhor vai restituir, o Senhor vai restituir a alegria, o Senhor vai restituir vida, o Senhor vai restituir saúde, o Senhor vai restituir líderes, discipuladores, o Senhor restitui pastores. A segunda casa, a palavra do Senhor diz, a glória da última casa será maior que a primeira. Prepare-se, prepare-se para o vinho novo, prepare-se para o vinho novo. O Senhor está liberando vinho, o Senhor está liberando vinho novo, o Senhor está transbordando os lagares. Agora enche-se, enche-se dessa verdade poderosa e comece a declarar, aleluia. Os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou, Cristo me entregou. E quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão. Toda a autoridade Cristo já me entregou. E quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Declare isso na vida do seu irmão. Aleluia. Te resistam, Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem aqui está sendo abençoado? Amém. Eu também estou sendo muito, muito abençoada. E é só o começo, viu? Deus tem muito mais para derramar sobre nós nesse dia. Eu quero agradecer a vida da pastora Marília, a vida do pastor Naor. Sempre assim, é uma alegria imensa receber vocês. Uma alegria estar com vocês. E nós, pastoras, sempre somos muito abençoados, muito edificados, porque a gente vê essa fonte que existe dentro de vocês a jorrar para nós. Eu louvo a Deus porque vocês não retêm nada. Tudo que vocês recebem, vocês liberam com muita graça. E a senhora, pastora, é uma mulher muito diligente, com a palavra, com a unção, com o ministério.
E eu creio que é por isso que o Senhor tem dado tanto. E o Senhor vai dar muito mais, pastora. Amém? Porque vocês decidiram atravessar o rio, decidiram permanecer, decidiram continuar, mesmo diante de tantas adversidades e tantos testes. Vocês têm visto o fruto disso. E esses frutos, eles estão permanecendo. E o Senhor dará muito mais. Amém, pastora? Quer dizer que a senhora é muito amada por essa igreja. Muito bem-vinda e volte mais vezes. Vamos orar pela pastora Marília? Quero entregar aqui uma lembrança, viu, pastora? A senhora não se esquecer da gente. E vamos orar, abençoando a vida da pastora Marília, o retorno dela para a casa dela, amém? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida da pastora Marília. Quero te agradecer, ó Pai, pela bênção que ela tem sido em nossas vidas, pelo sim, por tudo aquilo que ela tem feito através do Senhor. Senhor, quero te agradecer por tantas crianças juvenis que têm sido alcançados através dela. Quero te agradecer, ó Deus, pelas mulheres que têm sido edificadas através de cada palavra, de cada livro que tem sido escrito. Senhor, meu Deus, que a unção do Senhor seja derramada de forma abundante, para que ela transborde para a direita, para a esquerda, e que muitos sejam ainda abençoados através da vida da tua filha. Eu declaro, ó Deus, a restituição do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre tudo aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Abençoa a tua filha no retorno para a sua casa, que o Senhor esteja guardando em todo o tempo. Abençoa ela, Senhor, nessa organização da conferência ali das mulheres da vinha, que o Senhor traga paz ao seu coração e descanso, ó Deus, que ela possa descansar no Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe. Aleluia, pode se assentar. Glória a Deus. Nós não vamos ter intervalo agora, ok? Nós já vamos ter a outra palavra, depois nós vamos ter o intervalo do almoço. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6, 19 e 20. Acharam? Amém. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Pode passar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Amém, queridos? Você sabe, nós vamos trazer agora nossas ofertas ao Senhor. Gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te falar. Existe um grande valor na sua oferta. E existe um valor ainda mais quando você entende que essa oferta é para a eternidade. Quando você traz uma oferta ao Senhor de gratidão, aquilo tem grande poder. E eu costumo dizer que ofertas de gratidão têm poder para multiplicação. Fala assim, ofertas de gratidão tem poder de multiplicação. Por quê? Porque quando você é grato a Deus, você está falando para o Senhor, estou aberto para o Senhor fazer novamente. Estou aberto para o Senhor fazer novamente. E olha para cá, a oferta de gratidão é aquela oferta que você fala, Senhor, eu sou tão grato ao Senhor por tudo que eu tenho recebido, e eu preciso retribuir de alguma maneira. E aí você vai lá e o quê? E traz a oferta a Deus. Essa oferta move para Deus confiar mais coisas a você, porque Ele sabe que o seu coração é um coração grato. E um coração grato atrai a bondade de Deus. Um coração grato atrai a bondade do Senhor. Estava subindo aqui, Deus me deu uma frase. Quem semeia na vida da igreja, colhe na eternidade.
Escuta o que eu estou te dizendo. A colheita aqui, ela é uma colheita boa, mas colher na eternidade é muito melhor. Você tem noção do que eu estou te falando? Às vezes nós damos testemunhos de colheita que nós temos aqui. Aí você vai, semeia e você testemunha a respeito daquilo. Agora eu fico pensando, o que nós não vamos testemunhar na eternidade? Se nós nos alegramos em testemunharmos das coisas que Deus faz aqui, o que será que não tem reservado para nós na eternidade, se é uma promessa de Deus, que nós precisamos guardar os nossos tesouros para aquilo que tem eternidade, aonde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Você tem noção disso? O que nós não vamos ver? Então há um valor, sim. Há um valor quando você traz a Deus e diz: Senhor, eu me importo com a sua obra. Eu me importo com a obra do Senhor. Você sabe, uma conferência como essa, nós temos muitas despesas. E nós contamos com cada inscrição, com cada oferta. Por isso é muito importante que você oferte. Mas cada um oferte segundo tiver proposto no coração. No coração. Você tem que sentir o toque do Espírito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Você vai trazer sua oferta hoje? Traga com alegria. Traga com amor. Traga com perseverança. Deus irá abrir grandes portas nesses dias. Ano da restituição. Restituídos pela graça. Sabe o que o Senhor vai fazer com essa sua oferta hoje? Vai restituir com muita graça. Não fique sem ofertar. Há uma unção de Deus sobre as nossas conferências. Eu sou testemunha disso. Sempre que eu oferto nas conferências, eu percebo que é uma unção diferente. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Aleluia. Você vai trazer a sua oferta. Se alguém precisa de envelope, levanta a mão que os servos vão levar até você. Creia. Que tem irmãos levantando a mão aqui, ó. Creia no que eu estou te falando. Há uma unção de multiplicação e restituição. Eu sinto isso no meu espírito. Essa oferta será uma oferta de restituição na sua vida. Coisas grandes Deus fará. Acredite no que eu estou te dizendo.